É, sou engenheira de produção química por formação, né? E trabalhei há 16 anos com uma escola de cursos profissionalizantes na área da beleza. Então, eu tenho um pouco de experiência, né, na parte de capilar, porque uma das formações que eu trabalhei, que a escola tinha, era a formação de cabeleireiro, tá? E aí, assim, pela avaliação, né, que a gente faz em relação aos produtos da Atomy, da linha capilar, e falando com comparativos, né, a linha é uma linha muito rica. E assim, não há nada no mercado atualmente que é parecido, né? Existem os similares, só que não tão ricos em ingredientes e tecnologia. Inclusive, o shampoo, né, essa linha do Absolute, ela tem muita tecnologia. Então, nós vamos passar hoje com esse treinamento para vocês, né? Para que vocês conheçam melhor a linha de shampoo, condicionador e a máscara de tratamento da linha Absolute, tá? Aqui vocês podem ver um fio de cabelo, tá? Isso é um fio de cabelo, do lado esquerdo da tela você vê um fio de cabelo e as suas cutículas, né? Todas alinhadas. Então, é um fio de cabelo saudável. E do lado direito, a gente consegue ver um fio de cabelo com as cutículas abertas, que ela está mostrando que é um fio de cabelo que precisa de uma nutrição, de uma reconstrução, de uma nutrição, tá? Vamos falar assim, tá poroso, né, com as cutículas abertas, então é aquele cabelo que você sente que tá seco, precisando, sem vida, né, opaco, precisando de nutrição, tá? O que que ocasiona isso? Só para que vocês tenham uma ideia, tá? Aqui do lado esquerdo da tela, você consegue ver um fio de cabelo, vamos falar assim, saudável, né? Com as cutículas fechadas, né? E do lado, conforme a gente vai caminhando para o lado direito da tela, você começa a perceber que as cutículas estão abertas, tá? Então, e isso é uma escala de pH. O cabelo saudável, ele tem um pH ácido. As pessoas às vezes confundem, o cabelo para estar saudável tem que estar neutro, né? Não, o cabelo ele é naturalmente ácido. Então, os produtos que têm essa acidez parecida com o cabelo nutrem, tratam o cabelo. E tudo que está fora, que é muito alcalino, né? Ele prejudica os cabelos. Então, aqui você consegue ver, né, o que é próximo e que ajuda o cabelo, né? Então, as máscaras, o condicionador, né? O shampoo, vamos falar assim, ele abre as cutículas, porque ele tem essa função, tá? De abrir as cutículas para, vamos falar assim, né? Tirar toda a parte de limpeza, né? Limpeza do cabelo, poluição, excesso de creme. Às vezes a gente usa é, as mulheres sabem bastante disso, né? Usa aqueles sprays, né? De silicone no cabelo. Então, o shampoo tem essa função de higienização. Então, ele precisa realmente abrir essas cutículas, tá? Coloração. Quem faz muito relaxamento do cabelo, descoloração, ele cai tudo numa faixa alcalina, né? E isso prejudica bastante os fios, tá? Então, só para que vocês entendam, tá? O que que prejudica e o porquê, né? E o que que ajuda o cabelo. Então, máscaras e condicionadores e o shampoo é essencial para que você tenha uma saúde capilar, tá? Nós vamos falar hoje, então, da linha Absolute. Então, o Absolute, ela tem na sua composição uma quantidade muito grande de ingredientes à base de ervas. É um produto funcional e especificamente falando, e diminui muito a queda capilar. Então, ele é indicado para quem tem queda de cabelo, tá? São ingredientes suaves e seguros,
e tem uma textura muito bacana. Para quem já usou e já experimentou, sabe do que eu estou falando, né? A textura é diferente, né? Ah, causas de queda de cabelo. A queda de cabelo hoje em dia é causado por vários fatores, né? Desde fator genético, né? Estresse, doenças, né? E fatores químicos como a coloração, transformação do cabelo, né? Desequilíbrios hormonais e também assim nutrição, né? Alimentação, está associado. Tudo isso causa, o desequilíbrio causa queda de cabelo, tá? O que um bom shampoo e um bom condicionador, tratamento de cabelo ajuda nessa queda, né? Quando, é lógico, o problema for tratamento e nutrição do couro cabeludo. Se tiver fundo emocional, fundo de estresse, é lógico que a queda vai continuar. Então, não adianta falar que eu usei o shampoo da Atom indicado para queda e não resolveu nada. Então, tem que investigar a causa, tá? Agora, se for questão de limpeza do couro cabeludo, tratamento e nutrição, aí a gente está usando realmente um produto que vai ter eficácia contra essa queda. E o produto realmente, agora nós vamos conhecer o produto mais a fundo, ele é realmente muito bom, muito. O shampoo, então, o kit, na verdade, tem 3 produtos, né? O shampoo, o condicionador e uma máscara de tratamento. Todos eles têm o shampoo, tanto o shampoo como o condicionador são 500 ml e o tratamento capilar são 200 ml. Os principais ingredientes é uma água nutritiva herbal, ginseng mondan, e nós vamos falar especificamente mais para frente sobre cada um deles, crisântemo e água do mar profundo, tá? E ele é bom para tratamento da queda de cabelo, e não só queda de cabelo, é nutrição. Então, para quem usa muito coloração, faz alisamento de cabelo, esse kit também é indicado, porque ele vai fazer uma reconstrução e nutrição do cabelo. E trata tanto o couro cabeludo como os fios, tá? Então, não só para queda de cabelo. E aí, falando, né, que a gente estava vendo no slide anterior aqui, que os principais ingredientes, então, é a água nutritiva herbal, que está aqui, ó. O que significa essa água nutritiva? Ela ela extrai usando vamos falar assim, um sistema químico, né? Um sistema de concentração a vácuo. Então, ela coleta usando, né, a raiz de angélica, o quinídeo e a peônia. Ele submete essas 3 ervas, esses 3 extratos, numa concentração a vácuo e ela coleta uma água condensada. Essa água condensada, ela é riquíssima, nutritiva e ela ajuda no tratamento do couro cabeludo, tá? Só para vocês terem uma noção, em termos da raiz de angélica, por exemplo, né? A raiz de angélica, ela é um potente anti-inflamatório. Então, ela combate, inclusive, ansiedade, nervosismo, melhorias do sono, né? Eu tenho uma amiga da Atomy em Manaus, que ela reportou uma vez para mim que o neto dela utiliza o Absolute durante o banho, né? E aí ele sempre relata que quando ele usa o Absolute para lavar os cabelinhos dele, né? Ele é uma criança, né? Acho que ele tem 7, 8 anos. Ele fala que o shampoo traz muita calma. E aí ela me falou isso, eu achei engraçado, né? Mas olhando a composição e a função dessa raiz de angélica, a gente percebe que faz sentido. É uma criança falando, né? E ele reporta que ele fica calmo e a gente vê que a raiz de angélica tem essa função, né? Ela ajuda a combater a ansiedade e é um potente anti-inflamatório, tá? O quinídeo, ele é vasodilatador
e ele melhora muito a circulação. Então, ou seja, também é utilizado para crescimento dos fios, porque ele acelera, né? Ele ajuda na circulação do couro cabeludo. E a peônia, a peônia é conhecido como a flor da juventude. Também oxigena o couro cabeludo, né? E faz hidratação, tá? Então, imagina vocês tirando todos esses extratos e concentrando nessa água nutritiva. E essa água nutritiva está dentro do... É uma base para o shampoo e o condicionador. E o creme de tratamento, tá? Fora a água, essa água herbal, né, nutritiva, a gente também tem uma outra substância que é o Ginseng-Mandan, tá? O que que significa isso? É uma substância que ela combina, né? Ela combina dois tipos de método para extrair os componentes, tá? E aqui a fermentação, usa a fermentação normal, e também usa o processo de efusão normal de extração de ervas. Então, você coloca ela em água fervente, né? E remove também o extrato. Então, usa essas duas técnicas de extração dos ingredientes. E quais são os 10 ingredientes? Nós vamos passar aqui, eu acho que como a gente está falando de treinamento, porque todos que estão assistindo são membros, né? É importante saber detalhadamente, né? O que cada ingrediente faz. Então, assim, rapidamente, tá? A celandina maior, ela tem essa função é, antimicrobiana, tá? Então ajuda e é anti-inflamatória também. A Falópia multiflora, ela é anti-queda e tem proteção capilar. O crisântemo é rejuvenescedor. E a ervobotão, ela também tem o nome de Eclipta prostada, ela favorece o crescimento do cabelo. Então, ele potencializa a fase de transição que a gente, só para vocês entenderem, né? O nosso cabelo, ele tem, vamos falar assim, ciclos, né? É o ciclo de crescimento do cabelo, tem a pausa e o ciclo de queda desse cabelo, tá? Que a gente chama de fase telógena e a fase anágena. A telógena é queda e a anágena é crescimento. Então, essa erva botão, ela ajuda a potencializar essa transição da queda para anágena, tá? Então, e aí o que acontece? Favorece e, vamos falar assim, faz com que nosso cabelo cresça mais rápido, tá? Muito importante, né? Sobre e a raiz de amoreira, né? Que é um outro extrato que a gente também tira do ginseng mandan. A raiz de amoreira, ele é rico em vitamina C, então ele é um potente antioxidante, tá? Esse Dictamus dasycarpus, ele ajuda em combate à urticária, à coceira. Então, também acalma o couro cabeludo, né? E a Suertia é um tônico capilar, que favorece também, ajuda no crescimento, tá? A Angélica gigas é anti-queda. Aí a Angélica daúrica, que é também conhecida como Baizi, né, na China, ela estimula a circulação capilar. E isso favorece o crescimento também. E esse asparagus, ele é responsável por limpar e anti-inflamatório, tá? Então, imagine, esses 10 ingredientes com todos essas características, né? Retiradas em forma de fermentação, e formando esse complexo herbal chamado ginseng mondan. Tá? Isso está também
faz parte também dos 3 componentes, né? O shampoo, condicionador e no creme de tratamento. Deu uma travadinha. Aqui. O crisântemo. O crisântemo, ele também é uma substância que contém 8 tipos de ingredientes. E eles são retirados de uma forma tradicional de fervura de ervas, tá? Coloca a água para ferver e mergulha todos os ingredientes e remove, como se fosse um chá mesmo, né? E remove os extratos, tá? E o que que tem nele? O crisântemo, o que a gente já viu, né? Que é comum, a erva botão, que a gente já falou, raiz de amoreira, angélica, a gente já também falou, o crisântemo. O que que tem de diferente? O gengibre selvagem, que tem função antifúngica, né? Então, ele é um purificante. Essas folhas de vitex, que ele é um estimulante e é um controlador hormonal, tá? Angélica gigas, a gente já viu também que ele também ele ajuda na ansiedade, né? Purifica também. E a tuia da China, que é um adstringente, tá? E mesma coisa. Então, são esses 8 ingredientes que também são extraídos e também compõem, né, os nossos tratamentos capilares. E por último, essa água do mar profundo. O que que significa isso? Não significa que a gente tem que mergulhar a 10 mil metros de profundidade no mar para remover esses extratos, não é isso. Isso é só uma analogia, tá? Isso significa que eles são essas 7 ervas, né, e raízes, elas são submetidas a uma pressão equivalente a 10 mil metros abaixo do nível do mar. Isso significa uma pressão muito grande e que consegue remover todos os extratos e os ingredientes, tá? Então, daí entra essa eclipta prostada, que a gente viu também, né? Prevenção de queda. A semente de semente de gergelim negro, que ajuda no couro cabeludo. O Morus, que ajuda na elasticidade, no cabelo saudável, é um antioxidante e ajuda também no crescimento capilar. A sofora de arbusto, que é uma prevenção de queda, e também faz uma nutrição e é antibactericida, tá? A raiz de Wilford é um crescimento, estimula um crescimento, né, e anti-envelhecimento, tá? E prevenção de queda. E também ajuda com proteção térmica, né? Às vezes, quando usa secador de cabelo, ele já auxilia nessa proteção. O gengibre estimula a circulação e a prevenção da queda. E ginseng, que também faz toda a parte de nutrição, né? E ajuda no crescimento do cabelo, tá? Então, estimula o couro cabeludo. O que que acontece? Quando essas ervas e essas raízes são submetidas a essa pressão extremamente grande, ela consegue extrair e quebrar todos os nutrientes em partículas muito pequenas, tá? Que a gente chama de nanoconversão, né? E essa nanoconversão ajuda, então, vamos falar assim, a ação mais eficiente de todos os nutrientes no nosso cabelo e no couro cabeludo, tá? Então, é a mesma coisa. O couro cabeludo também tem poros, né? Então, é a mesma analogia que a gente faz aí com os poros do rosto e a utilização do Absolute do skincare, né? Esse também tem nanoconversão. Então, só que ele atua no couro cabeludo. E aí, o couro cabeludo também tem poros e consegue absorver todos esses nutrientes, tá? E essa tecnologia aqui é patenteada. E uma das coisas que é muito importante para
nesse quesito de todas as linhas de cuidados capilares da Atomy. Ela tem muita segurança, né? São produtos sem silicone, sem sulfatos, né, prejudiciais, né, e sem parabenos. Então, quando a gente fala que ele não tem silicone, por exemplo, eu já vi muitas pessoas falando assim, mas eu gosto de um silicone no cabelo. Por quê? O silicone, o que que ele traz para o cabelo? Quando a gente vai num salão, a gente faz lá a chapinha ou faz uma escova, o pessoal geralmente aplica um silicone no final, né? Passa o silicone. E aí o nosso cabelo, e para proteção térmica também. O silicone é isso, ele faz uma proteção do cabelo, mas ele é uma maquiagem. Ele não serve para nutrição. Ele é simplesmente uma forma de proteção do cabelo. Então fica bonito, fica brilhante o cabelo, mas é uma maquiagem, tá? Como os produtos da Atomy não têm silicone, então a gente utiliza um processo da coacervação para dar o mesmo resultado, tá? Então, por isso que os produtos da Atomy também trazem para o cabelo brilho e maciez, como se tivesse silicone, mas não tem. Por quê? Por causa desse sistema de coacervação, tá? O que que acontece? Falando assim, como é um processo químico, é complicado. Eu vou explicar de uma forma bem prática, tá? Um sistema, vocês conhecem o ímã, né? Um polo positivo e o negativo, eles se atraem, tá? O sistema de coacervação é parecido com isso daí, tá? Então, o que que acontece? Eles, ao invés vamos falar assim, eles colocam todos os ingredientes, eles são polos negativos. Então, são ânions, tá? E aí o que acontece? No processo de conservação, eles colocam um polímero, né? Catiônico, o que que é cátion? É polo positivo, tá? Que ele é positivo e todos os ingredientes negativos. E o que que acontece? Então, eles se atraem e viram uma coacervação. Eles se juntam, tá? E quando a gente aplica e dilui isso em água, tá? Os ingredientes lá grudadinho nesse polímero catiônico, tá? Então ele virou uma bolinha cheia de ingredientes. Na hora que você aplica, dilui a água e aplica no cabelo úmido, o que que acontece? Ele abre e entrega todos os ingredientes para os fios, tá? Então ele transfere todos os ingredientes para os fios e aí nutre. Eles não são lavados com a água. E isso a gente vê no sistema, nesse sistema de conservação que é específico da Atomy, tá? Geralmente, vamos falar assim, os concorrentes que têm o mesmo sistema de muitas ervas, né? Eles não conseguem depositar totalmente. Uma, porque não tem eles são basicamente lavados com água. Ele não consegue aderir ao fio, porque eles não têm esse sistema, tá? Então, ele substitui, vamos falar assim, a ação do silicone. Ele tem a mesma ação sem o silicone. Assim, quem não ficou com dúvida em relação a isso, depois vocês podem tirar dúvida, tá? E eu também fico à disposição também, podem entrar em contato comigo no meu privado, tá? E outra coisa é sobre segurança, tá? Os produtos da Atomy, eles não têm vamos falar, todo mundo conhece o shampoo e o shampoo para fazer espuma, o shampoo para fazer espuma, ele tem lauril sulfato de sódio, tá? Ele precisa desses sulfatos, vamos falar assim, tá?
e para remover, vamos falar assim, também para ter ação de shampoo, para abrir as cutículas e remover toda a sujidade do cabelo, ele precisa de espuma. E aí, a maioria dos produtos convencionais, eles usam o lauril sulfato de sódio. Esse é o mais utilizado, porque é um produto muito mais barato. E aí, se vocês, depois, quem usa shampoo que não seja o da Atomy, eu acho que aqui não vai ter quase ninguém, né? Mas depois vocês vão no supermercado e só por curiosidade, pegue um shampoo qualquer lá né? Que seja até um shampoo profissional. E olha na bula dele, né? Atrás. E procura lá o lauril sulfato de sódio. Vamos falar que assim, 99% tem lauril sulfato de sódio. O que significa isso? Lauril sulfato de sódio, ele é muito prejudicial para o cabelo. Ele não, ele apresenta riscos à saúde e ele é muito poluente, tá? E a Atomy decidiu não utilizar e substituir esses componentes que são poluentes e têm prejuízo à saúde do consumidor, tá? Então, por isso que não se usa parabenos. Parabenos é um conservante, né? É um conservante mais utilizado em todo tipo de cosméticos que vocês pensarem, tá? Tem parabenos, tá? E todos esses outros, o MIT, triclosan, PEG, o etanol, todos esses produtos, eles são... não existe dentro dos produtos da Atom, tá? Por quê? Existe deixa eu só olhar aqui, não tem. Existe um órgão nos Estados Unidos, tá? Ele é uma organização americana que chama EWG. O que significa isso? Em inglês, Environmental Working Group. É um grupo que cuida, um grupo de trabalho que cuida de ambiente, tá? Então, o que eles fizeram? Eles classificaram tudo que vocês pensarem que tem de componentes cosméticos, né? E alimentares também. Então, eles classificaram todos esses produtos, esses ingredientes, em uma escala que vai de 0 a 10, tá? 0 é aquele que não tem prejuízo nenhum para o consumidor e também não tem impacto ambiental, tá? De poluição. E o 10 é aquele que é muito prejudicial para a saúde do consumidor e é muito poluente, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, esse lauril sulfato de sódio, ele tem grau 10. Ele é muito poluente. A água é 0. Só para vocês, só para uma analogia, tá? A água é 0, o lauril sulfato de sódio é 10. E a Atomy decidiu que todos os ingredientes utilizados pela Atomy não passa de grau 4. Então, o que ele fez? Para não usar o lauril sulfato de sódio que dá a espuma para o shampoo, por exemplo, ele trocou para lauril sulfato de amônio, que ele é muito mais caro, mas ele é grau 4, tá? Então, ele fez isso para tudo, não só para o lauril sulfato de sódio. Tá? Então, ele achou outras alternativas e substituiu ou com ingredientes menos nocivos ou com mudança vamos falar assim, de processo produtivo, né? Descobriu uma tecnologia, uma forma de fazer que remove que não precisa da utilização desses químicos que são muito agressivos, tá? Então, para vocês terem ideia, então, e isso só na Atomy, né? Eles não se importaram com custo, eles se importaram com saúde e meio ambiente, tá? Então, o shampoo, com essa troca, todos têm no máximo grau 4 os ingredientes, são seguros, tá? E o tratamento capilar e o condicionador também. Só para vocês terem uma ideia, tá? A cor
do nosso produto, principalmente do shampoo, ele tem uma cor natural de extrato de malte e que também é seguro para o cabelo e para o couro cabeludo. É bem específico, né? O cheiro, né? Muito semelhante a ervas, né? E a cor também, tá? Extrato de malte. O shampoo, ele tem, isso é interessante, ele tem um sistema de bolhas mistas, né? Então, toda vez que a gente umidifica o cabelo e passa, ele cria um pouco quantidade de produto, ele cria uma quantidade muito boa de espuma, tá? E todas as bolhas, elas são formadas com bolhas pequenas e grandes. Isso depende se essa formação depende porque às vezes a sujidade, vamos falar assim, ou ele é hidrofílico ou ele é hidrofóbico, né? Ou ele combina com a água e sai com a água, ou ele tem repulsa à água. Então, assim, dependendo da sujidade que tem no nosso couro cabeludo, as bolhas são maiores ou menores. Isso facilita, potencializa a remoção de toda a sujidade, tá? Isso é uma característica do nosso shampoo. E ele dá. Por isso que quando a gente utiliza o shampoo do Absolute, a gente sente realmente uma limpeza profunda do couro cabeludo, né? E também ele dá uma refrescância, né? A gente sente realmente que limpou, tá? Fragrância, o cheiro, né? O cheiro ele tem um aroma de longa duração e tem tipo especiarias, né? O cheiro de maçã, pera, laranja de entrada, laranja e bergamota de entrada, né? Aquele, vamos falar assim, né? O cheiro logo que a gente passa é o primeiro cheiro que vem, que é maçã, pera, laranja e bergamota. E depois de um tempo fica rosa e jasmim, lírio, né? Do crisântemo. E no final, aquele que permanece, que é um cheiro mais persistente, é o âmbar, almíscar, amadeirado e baunilha, tá? Essas são as fragrâncias. E vale ressaltar, né? Fragrância é algo muito poluente. Não sei se vocês sabem disso. Mas tudo que tem cheiro, perfume, é uma indústria muito poluente, tá? E as fragrâncias que a Atomy usa é ecológica. Assim, a Atomy tem muita preocupação nesse quesito, né? De ser biodegradável, muito pouco poluente, né? E ela segue muitas as normas de regulamentação internacionais, né? Que está dentro dessas conformidades, tá? Então, aqui, o shampoo. O shampoo, então, recapitulando aqui, ele tem um complexo herbal de águas nutritivas, o ginseng mondan, crisântemo e as águas das profundezas do mar. Também tem ácido salicílico, né, para fazer uma limpeza bem profunda, pantenol e o mentol. O mentol, por isso que a gente sente, né, refrescância quando a gente lava o cabelo. O tratamento também tem águas nutritivas, o ginseng mandan, crisântemo e as águas das profundezas do mar, né? Além disso, ela tem proteínas naturais, aminoácidos, né? E trigo, proteínas naturais, que é o trigo, milho e soja, e o extrato de semente de baobá. A semente de baobá, ela tem uma nutrição muito potente. Então, cabelos danificados, os cabelos que sofrem muita descoloração, coloração, transformação de alisamentos, né? Essa máscara é muito, muito interessante. Ela ajuda na reconstrução, tá? Tem também ácido salicílico, pantenol, piritonato de zinco, que ajuda na redução de caspas, né? E alívio da coceira.
E por último, o condicionador. Vale ressaltar que é interessante utilizar nessa ordem, tá? Sempre o shampoo primeiro, para abrir as cutículas, limpeza, o creme de tratamento, que eu já vi gente usando o creme de tratamento no final, depois do condicionador, mas não, o creme de nutrição, a máscara, ela precisa ser utilizada logo após o shampoo, tá? O shampoo abriu as cutículas, vem a nutrição, o creme de tratamento e, por último, o condicionador, porque o condicionador tem a função de selar as cutículas, tá? Voltar, equilibrar o pH de novo, natural dos fios, tá? E o nosso condicionador também aqui tem água nutritiva herbal, ginseng mundan, crisântemo e as águas profundas também. Todos eles têm, né? E ela tem uma textura muito boa. Então você passa e você sente que ele, vamos falar assim, deixa o cabelo macio e também com muito brilho, o condicionador, tá? E também tem ácido salicílico, pantenol e piritonato de zinco, igualmente ao creme de tratamento. E aqui, a visão geral, né? O shampoo, ele traz um couro cabeludo saudável, né? E é bom para o couro cabeludo, diminuição da queda do cabelo, e o benefício é um couro cabeludo mais limpo, saudável, com menos queda, e ele ajuda o cabelo a ficar mais grosso e volumoso. Isso daqui explica, porque muitas pessoas falam sobre, eu usei o Absolute, meu cabelo ficou muito volumoso, né? Ele tem essa característica, né? O shampoo, de dar volume e engrossar os fios, tá? O tratamento capilar, ele ajuda na restauração do cabelo danificado, então por isso que é importante para quem usa muito coloração, né? Química no cabelo, esse tratamento capilar é excelente. Então ele dá nutrição e diminui então a queda de cabelo e restaura, né, os fios danificados. Então, e tem muitos nutrientes. E o condicionador que deixa o cabelo sedoso e brilhante. Então, tem gente que só usa o shampoo e o condicionador. E tem gente que só usa o shampoo e o creme de tratamento. É importante a utilização dos três, tá? Um para limpar, outro para nutrir e o condicionador para deixar o cabelo sedoso e limpo. E ele dá maciez também, tá? Vem do condicionador, tá bom? E aí, por último aqui, eu fiz um levantamento de concorrentes, tá? O que a gente tem no mercado hoje? A gente tem mais opções, né? Mas eu trouxe aqui alguns que a gente conhece: L'Oréal e o Amende, que é uma linha profissional, né? O L'Oréal, isso a gente está falando de shampoo e condicionador, tem 250 ml e fica de 250 a 300 reais esse kit. E ele só é livre de sulfatos, parabenos, silicone, né? E ele não tem tantas propriedades de ervas como é o Absolute, o da Atomy, tá? Esse Metal Detox, ele ajuda, o da L'Oréal também, ele também é livre também de sulfatos, de tudo, e ele faz um detox no cabelo, de limpeza profunda, né? R$ 400 o kit. E o da Mente, que é o mais, vamos falar assim, equivalente em termos de valores, tá? Ele tem 300 ml, então se a gente fizer essa conversão para ter 500 ml, ficaria em R$ 300 mais ou menos. Um pouquinho mais barato que o nosso kit, né? Tem shampoo, condicionador e creme de tratar, máscara de tratamento também. Mas a mesma coisa, ele não tem tantos componentes de ervas e essa potência que tem de tecnologia que ajuda, né? Toda essa parte de absorção de todos os ingredientes, né? Porque não adianta nada ser riquíssimo em várias ervas e o cabelo não ter como absorver tudo isso, tá?
Então tem que ter tecnologia. E essa é a grande diferença. Os que são, uns são muito caros e outros que têm compatibilidade de preço não tem tanto o recurso de tecnologia e de ingredientes como o nosso tem. Então, ou seja, não tem nada parecido. É muito difícil. E aqui eu encerro a minha apresentação.